Vamos lá começar, tá bom? Tá tudo tranquilo? Vocês estão vendo os slides? Me deem um ok aí, tá bom? Para ver se começar. Ok, tá certo, tranquilo então. E outra coisa. Ai, calma aí. Já iniciei a gravação, tá? É isso aí. Então, nós vamos começar a falar, né, sobre as doenças transmissíveis, né? Semana retrasada, né, nós falamos sobre as doenças transmissíveis, né, crônicas não transmissíveis, né? Desculpa. E hoje nós vamos estar falando sobre as doenças transmissíveis mesmo. Só um minutinho. Né, sobre as doenças transmissíveis, né, qual a diferença dessa doença transmissível, que ela também pode ser, né, contagiosa, como que a gente vai estar falando. Eu vou até falar um pouquinho mais de coisas que não tenho aqui no slide. Se vocês quiserem anotar, fazer alguma anotação, vocês podem ativar aí o áudio, tá bom? Para poder estar falando comigo, né? Calma aí que tem gente entrando. Então, quando a gente fala, né, dessas doenças transmissíveis, né, eu falo, em cada dia mais, a gente percebe que estão surgindo novas doenças, né, novas patologias, em decorrência de quê? Dessas mudanças, né, de vida, tanto social quanto ambiental. E a gente sabe também que essas doenças, né, essa atual carga de doenças transmissíveis faz dela uma ameaça contínua à saúde pública de todos os países, principalmente no problema maior, né, nos países que são em desenvolvimento, né? Eu já falei com vocês que a gente não usa a terminologia de países subdesenvolvidos, a gente fala que são países que estão em quê? Em desenvolvimento. Então, isso acaba sendo uma preocupação muito maior, né, para esses países que estão em desenvolvimento. Por quê? Essas doenças transmissíveis, elas estão mais propícias para esses países, né? Aonde tem que ter o quê? Um controle, né? Uma vigilância muito maior, né? Porque nós temos que agir com mais prevenção, com mais promoção à saúde, né? E um controle muito maior dessas doenças que possam vir a aparecer. E o que a gente pode focar, né, também, que hoje a gente fala, né, na Organização Mundial da Saúde, a OMS. A OMS também, ela é o quê? Ela é um regulamento sanitário internacional, o RSI, Regulamento Sanitário Internacional. Ela tem um objetivo grande também nesse controle, né, dessas novas epidemias, né? Então, elas precisam estar em constantes estudos para poder diminuir, né, esses casos de surtos, de epidemias, de endemias, de pandemias, né? Então, elas em conjunto com todos os países, porque ela é uma organização, né, de todos os países, né? Tanto é que a gente fala, onde vai ter o quê? Seguir um único regulamento sanitário internacional. Para que isso? Todos deverão agir da mesma forma enquanto, né, aparecer qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença, principalmente as novas doenças, né? Então, eu posso falar que uma doença transmissível ou uma doença infecciosa, ela é causada por quem? Ela é causada, né,
pela transmissão de um agente patogênico, né, específico. Então, eu tenho um agente patogênico específico em o quê? Em um hospedeiro suscetível. Esse hospedeiro, quem que vai ser? Né? A gente tem que pensar, esses agentes infecciosos, eles podem ser transmitidos para humanos, né? E é onde tem uma maior propagação das doenças, né? E como que pode ser essa propagação, essa transmissão? Ela pode ser de forma direta ou pode ser de forma indireta. Como assim? Direta seria de um humano para outros humanos ou alguns animais que possam estar infectados. Ou indiretamente, qual seria essa forma indireta de transmissão? Através de vetores, né, partículas aéreas, né, que elas acabam ficando em suspensão, né, em ar, ou por qualquer outro tipo de veículo. Então, quando eu falo, né, a transmissão indireta por vetores, partículas aéreas ou o quê? Outros veículos, né? Seriam as 4 formas de transmissão, né? Na verdade, a transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta entre humanos ou em relação a algum animal. E indireta, né? Pode ser através de vetores, através da parte, né, respiratória, de partículas aéreas, ou através de algum outro veículo de transmissão. Quando eu falo em vetores, nós estamos falando o quê? São esses insetos, são esses animais, né, que eles carregam o quê? Esse agente infeccioso, né? E ao carregar esse agente infeccioso, ele vai passar de uma pessoa para outra. E os veículos, o que seriam os veículos? São os modos, né? São os objetos, são os elementos que possam estar o quê? Contaminados e que ao eu entrar em contato com esses elementos, eles vão estar o quê? Me transmitindo também as doenças. Que tipos de veículos poderiam ser esses, né? Por isso que a gente fala, tem muitas doenças, né, patologias, que eu tenho que separar os talheres, separar toalha de banho, roupas de cama, leite, né, ou qualquer outro tipo de alimento que possam estar contaminados, instrumentos cirúrgicos, né? Porque se eu não faço uma esterilização de forma adequada no material cirúrgico e o paciente ele tem uma suspeita do HIV, ele, né, não é feito essa desinfecção, esterilização do material cirúrgico, pode estar o quê? Contaminando outra pessoa, né, com o vírus da hepatite C, né, ou até mesmo o vírus do HIV. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que tentar, né, saber qual é o tipo da patologia para poder fazer, né, toda a prevenção de forma correta. Então, quando a gente fala, né, de doenças também contagiosas, elas são aquelas que podem ser transmitidas pelo toque, né? Quando eu tenho o quê? Contato direto com um outro, né, um ser humano, né? A gente sabe, vamos supor, hoje, né? Vamos supor, a gente tem o coronavírus que por partículas, né, aéreas. Mas a gente também não tem que ter o cuidado, porque se eu acabo tossindo, coloco a mão, e se eu coloco a mão na outra pessoa, como que eu posso estar fazendo o quê? Essa transmissão? Né? Se a pessoa vai lá, coloca a mão, coloca no olho, que são mucosas, coloca na boca, então a gente pode estar fazendo um tipo de transmissão. Então, quando a gente fala, né, nessa transmissão
que são, né, de doenças contagiosas, é um contato, né, direto que tem da pessoa, né, de uma pessoa com a outra pessoa, né? Eu posso dar um exemplo aqui a vocês, né? Tem até o bichinho aqui. A malária. A malária, ela é uma doença transmissível, mas ela não é uma doença o quê? Contagiosa, né? A gente tem essa diferença. Ela é transmissível porque eu tenho o vetor, né, que vai estar levando a doença, mas, né, quando eu, né, se eu tiver contato com a pessoa, né, que tem a malária, eu não vou estar me contaminando, né? Porque não são doenças contagiosas. Doenças contagiosas seriam o quê? A rubéola, sarampo, a sífilis, a meningite, né? São alguns tipos de doenças contagiosas, né? E que a gente deve ter o quê? Alguns cuidados a mais. Então, quando a gente fala, né, qual seria esse papel da epidemiologia, né, em relação à investigação, né? Eu falo que a epidemiologia, a gente vem falando desde lá do início, né, desde a nossa primeira aula, que ela se desenvolveu, né, a partir de quê? De estudos, né, dos surtos de doenças transmissíveis. Né? E da interação entre esses agentes, esses vetores e reservatórios. Então, a gente precisa o quê? Estudar, avaliar, né, o que tem aumentado ainda mais, né, essa capacidade de controlar, né, essa disseminação das doenças transmissíveis. Então, a gente precisa, eles têm essa importância nessa parte da investigação epidemiológica, eles precisam trabalhar muito mais, né? Porque, como eu falei anteriormente, a cada dia que passa, está aumentando o número dessas doenças transmissíveis. Não estou falando especificamente das doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis, elas estão dentro das doenças transmissíveis. Eu não vou separar, né, a forma, no momento aqui, como que é essa disseminação, qual seria essa fonte de infecção a princípio, né? Então, ele tem que fazer o quê? O papel, né, da vigilância epidemiológica, ele tem que, através da vigilância, através da prevenção, através da quarentena, através do isolamento, né, e do tratamento, como que vai ser feito, né, esse tratamento, né, a essa patologia em específico. Então, a gente vai falar aqui agora um pouquinho, né, sobre essa investigação epidemiológica, né? Trata-se realmente de casos da doença que se suspeita a partir, né, é o que a gente também já vem falando, eu vou ter que investigar até ter o quê? A confirmação desse diagnóstico, né? Essa pessoa, esse paciente, esse cliente, ele vai ficar sob total responsabilidade da vigilância epidemiológica, né, do serviço da Secretaria Municipal, né, ou estadual ou federal de saúde, né, até que se confirme o diagnóstico. Quais são os principais atributos individuais desses casos? Né? O que a gente precisa? Primeiro foi o que eu falei com vocês. Eu tenho que identificar como que foi essa transmissão, se foi de características biológicas, ambientais ou mesmo a níveis sociais.
né, para poder rastrear o que a gente fala. Eu tenho que rastrear, né, qual foi o que levou a esse paciente, né, a ter a patologia. A partir do que ou de quem foi contraída a doença. Então, seria o quê? A fonte de infecção. Foi o que eu falei com vocês. A fonte de infecção foi através de quê? Foi um vetor? Foi um veículo? Foi direto ou indireto? Né? Então, eu preciso determinar, até mesmo para poder fechar esse diagnóstico e investigar toda a cadeia que a gente possa estar falando dessa forma. Como assim? Saber quem são as pessoas que tiveram contato com ela, para poder também entrar num quadro de investigação. Como o agente da infecção foi transmitido aos doentes, né? Foi o que eu falei com vocês. Esse modo de transmissão foi de forma direta ou foi de forma indireta, né? Como que vai ser? Como que foi? Outras pessoas podem ter sido infectadas, afetadas a partir da mesma fonte de infecção? Pode. Então, a gente vai o quê? Determinar, primeiramente, também qual é a abrangência dessa transmissão. Quando a gente tem a transmissão, né, de contatos diretos, né, que seria uma doença contagiosa, né, transmissível e contagiosa, né, essas pessoas, elas podem infectar outras sim, né? Então, a gente tem uma cadeia, né, como eu já falei com vocês, de transmissão, e que a gente precisa avaliar, precisa investigar para a gente intervir ali e não propagar mais ainda essa infecção. Então, a quem os casos investigados podem ter transmitido a doença? É o que a gente precisa saber, né? Quem teve contato, identificando os novos casos, né? Os contatos que aquela pessoa teve e esses comunicantes, né? São as pessoas que tiveram contato com quem estava infeccionado. Que fatores podem determinar a ocorrência da doença? Ou podem contribuir para que os casos possam transmitir a doença a outras pessoas, né? São o quê? Os fatores de riscos que nós estamos expostos. Então, eu preciso o quê? Determinar esses fatores de riscos, né? Para também eu começar o quê? A intervir. Vamos supor, a dengue, só um minutinho, fatores determinam a ocorrência da doença ou contribuir para que os casos possam transmitir a outras pessoas, né? Aí aqui até coisa aqui. A dengue, onde está o foco daquela doença? Identificação desses fatores de risco. Não é um mosquito? Pode ser um mosquito está transmitindo para o ser humano, né? Para o humano. Então, eu tenho que identificar aonde eu tenho foco de dengue para eu poder intervir, né? Para tratar de forma preventiva, de uma forma melhor, né? Para diminuir essa transmissão. Durante quanto tempo os doentes podem transmitir a doença? Isso aí também, cada patologia, nós já vimos, né, na semana também passada, retrasada, né, quando vocês fizeram a apresentação dos trabalhinhos, o período de quê? Transmissão, período de incubação, quem transmite, em qual momento acaba transmitindo, né? Se transmite no período de incubação, aquele período assintomático, será que tem transmissão ou não? Então, isso eu preciso o quê? Determinar qual é o período de transmissão para poder eu isolar esse paciente, ou então fazer o quê? Ele já está fora de perigo, está fora de risco. Vamos supor, uma pessoa que foi diagnosticada tuberculose.
até, a gente fala, né, com 3 dias já de tratamento de antibiótico, essa pessoa já está livre, né? Ou melhor, já não está no momento mais de risco de transmitir a doença. Mas geralmente a gente dá um tempo maior, né, para poder, porque a gente não sabe como que vai, a reação desse organismo da pessoa também com o antibiótico. Será que o antibiótico está indo lá nos 3 dias e combatendo, né? Então, a gente geralmente dá o quê? Um período de 1 semana, 10 dias, né? Para poder a gente ter essa certeza, ter essa garantia que não vai ter uma transmissão, né? Seria uma margem também de segurança, né? Como que a gente vai tratar esse paciente? Como que eu vou já retirar a máscara N95 e só utilizar a máscara, né, cirúrgica, né? Porque a gente faz essa transição, a gente tem esse momento, né, que ele já não está mais no período de transmissão. Como os casos encontram-se distribuídos no espaço e no tempo, né? A gente tem que determinar, né, o tempo, né, e realmente esses casos, né, através de quê? Das notificações, né, das doenças que deverão ser notificadas para eu poder agir naquele espaço, naquela comunidade, naquele município, ou naquele estado, ou naquele país, ou em outros países. É o que a gente pode ter o quê? A epidemia, a endemia e a pandemia, né? Então, a gente precisa saber como que está distribuído. Será que são bairros específicos? Será que são municípios específicos dos estados, né? Em que situação? O que eu posso também colocar aqui, né, que eu esqueci até de falar um pouquinho ali quando a gente falou do meio ambiente, né, que eles são fatores, né, importantes para esse aumento que nós estamos tendo, ou para um número de casos num determinado momento. Um exemplo, nós temos, né, nos meses, né, mais frios, mais casos de meningites. Quando chega lá na primavera, nós temos maiores casos de quê? Conjuntivite, né? São tudo doenças transmissíveis e que são determinados pelo tempo. Pelo tempo o quê? Pelas próprias estações do ano. Então, nós já sabemos que naquele período nós vamos ter um aumento maior, né, de casos dessas doenças. Assim como nós temos o quê? O caso de dengue, né, muito no verão, né, por causa das chuvas também, né, que acabam tendo as chuvas, né, de verão, e que ali ficam depositados, né, não tem esse tratamento, né, não tem esse cuidado específico com o espaço, e a gente acaba tendo um número maior de quê? Da doença. Então, nós precisamos identificar qual é o local, né, e qual é o tempo. Esse tempo seria o quê? Através também do clima. Então, o quê? Verão, primavera, outono ou inverno, nós temos, aparecem mais esses tipos de patologia, essas doenças, né? Para poder intervir de forma adequada. Como evitar que a doença atinja outras pessoas ou se dissemine na população? Nós vamos falar em quê? Medidas de controle e prevenção, onde nós vamos o quê? Atuar com todas as orientações com as doenças que estão, né, acontecendo naquele momento, né? Então, é preciso realizar o quê? Essas orientações a todo momento para controlar as doenças, essa propagação das doenças. Então, nós vamos fazer a avaliação
das doenças, né? De que forma? Primeiramente, nós vamos identificar o paciente, está realizando todo o exame físico, porque se ele tem suspeita diagnóstica, né? Ele vai ter que ser, foi o que eu falei com vocês, rastreados. Ele sendo rastreado, eu vou avaliar o quê? Os exames laboratoriais para saber se está positivo ou negativo também, e através do exame físico, né? Seriam os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Até sair o diagnóstico final, né? Eles têm o quê? Uma suspeita, né? E nós vamos também o quê? Avaliar o meio ambiente. Esse meio ambiente não são só as plantas, não. Nós vamos avaliar um todo, aonde ele se encontra, aonde ele mora, né? Para saber qual seria esse foco dessa patologia especificamente. Porque, voltando só aqui, quando a gente fala, né, dessa avaliação também, eu tenho que especificamente falar da cadeia de transmissão, né? Qual seria o agente infeccioso, qual foi o processo dessa transmissão, qual é o hospedeiro e o ambiente, né, específico aqui, como eu falei com vocês, né? Então, nós precisamos especificar dessa forma. Algumas, né, formas de coleta de material devido a algumas patologias específicas. Nós vamos colher através de secreção das fossas nasais, que são SUAB, né? O SUAB, elas devem ser introduzidas em ambas as narinas, né, com movimentos giratórios suaves. Aí tem uma coisa importante, eu posso colher aqui da porta aqui, né, por exemplo, suave nasal, né, que a gente está falando aqui. Daqui da ponta da narina, não, nós vamos ter que introduzir de forma reta, que ela consiga pegar a secreção, porque a gente tem essa comunicação aqui no final, né? Porque se eu pego somente aqui, eu vou pegar outro tipo de agentes infecciosos, porque em qualquer local, né, que a gente colher um suave, eu vou achar algum tipo de algum micro-organismo, mas eu preciso específico o que está em contato com o quê? A corrente sanguínea também. Né? Então, eu preciso colher, né, de fossas nasais, colher um suave, né, com movimentos giratórios, de forma bem mais introduzida. Através das fezes também, porque quando eu falo para vocês, né, desse agente infeccioso, eu vou estar falando de quê? Vírus, bactérias e qual outro agente que a gente fala? Alguns protozoários, né? Então, eu preciso especificar, né, qual a patologia vem de quê, né? Então, quando a gente colhe fezes também, né, para cultura, né, pode ser feito também um suave, né, retal, né, que a gente vai na região mesmo do ânus, introduz o suave e colhe diretamente quando a gente não tem fezes específicas, né? Porque às vezes o paciente está grave, ele não consegue evacuar naquele momento, né? Se ele conseguir evacuar, nós vamos fazer a coleta diretamente das fezes. Mas caso contrário, com o suave, nós vamos estar fazendo essa coleta do suave, né, retal, né? Introduz no ânus do paciente, vai fazer diretamente do reto. De feridas superficiais, né, vão ser feitas também para a gente descobrir qual seria um tipo de micro-organismo, né, desse agente infeccioso que se encontra ali presente. As margens e superfícies das lesões devem ser descontaminadas. Aqui a gente fala
essa parte, essa superfície ao redor, né? Álcool a 70%. Proceder nova limpeza com solução fisiológica. Então, quando a gente tem uma ferida que vai ser feita coleta de material de suave, eu tenho que lavar com solução fisiológica e colher, porque muitas vezes você já pega o que está ali colonizado devido ao curativo que foi realizado, que está 24 horas sem ser trocado. Então, existe uma outra colonização, né? Eu preciso colher, né, saber qual é o agente específico e não que está ali colonizado há 24 horas ou até mais daquela ferida. Então, toda vez que for colher um suave também de uma ferida, deve ser lavado com soro fisiológico e coletar sempre da parte mais purulenta e profunda, né? Se tiver muita secreção, né, a gente pode estar aspirando esse líquido com seringa e agulha, né, mas de uma forma também que acabe não machucando esse paciente, né, mas dependendo somente o suave já identifica sem problema nenhum. Secreção de orofaringe, né, sempre está utilizando o abaixador de língua, né? E esfregar o suave pelas amígdalas, né? Sobre as amígdalas e faringe posterior, não tocando nem na bochecha e nem na língua. Por isso que eu uso o abaixador de língua, porque a língua e as bochechas também, elas têm uma colonização, né, já da flora, né, da boca específica. Então, você pode ter um resultado errado, né? Por isso que é importante esse cuidado. Vômito, dependendo, né, desse vômito, né, coletar raramente é feito esse tipo de exame, né? Na fase aguda da doença, pode coletar um pouco do vômito também, porque é líquido, e você pode ver se tem algum tipo de agente infeccioso. Urina, sempre realizar coleta da urina, o jato médio da primeira micção do dia. Então, de manhã, despreza o primeiro jato e colhe o jato médio para poder realizar, né, o exame de urina. E sangue, né, quando é feito hemoculturas, né, tem que realizar a antisepsia rigorosa do local onde vai ser feita a coleta, né, das amostras. O certo é fazer 3 coletas, né, no intervalo de 30 minutos entre cada um, né, para poder a gente pegar, né, amostras em sítios, né, que a gente fala sítios, são locais diferentes também, né, para saber não pegar no mesmo e a gente ter o mesmo tipo de micro-organismos. Aqui nós temos, né, o vírus da influenza. A gente pode estar falando um pouquinho, né, aqui para vocês. Ela foi uma doença que lá em 1900, né, ela teve um auge, né, uma pandemia muito grande, e até, né, que agora, nos dias atuais, nós já temos a vacina, né? Então, a gente já pode ter, né, ver a forma de erradicar a gripe, né, influenza que a gente fala. Então, a gente tem uma infecção viral aguda com febre, né, acima de 38, tosse seca, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, prostração, né?
E os reservatórios, eles são, né, praticamente seres humanos. E na época, né, quando eu falei com vocês, a influenza, né, naquela época lá, pegou-se muito, né, em aves, e a aves, ela fazia essa transmissão, né, direta para o ser humano, né? Então, a transmissão é direta com contatos, né, de secreções de doentes, né? Ou contato com fezes, né? Na época, né, da influenza aviária, sangue, secreção respiratórias das aves infectadas. Por isso que a gente, às vezes, hoje, a gente ainda até comenta, né? O pombo. Ah, não, o pombo transmite, né, um vírus, né, que se aloja lá no pulmão e que mata algumas pessoas. Acontece sim, né? Mas antigamente teve uma pandemia grande, mas que hoje temos que ter cuidados, claro, né, porque ainda há essa transmissão, mas de forma bem mais indireta. Os sinais de gravidade, né, que eu posso estar falando, seria essa avaliação em adultos, né, a parte neurológica, ela é bem afetada, onde tem confusão mental, inconsciência, né, pode apresentar convulsões e até paralisia cerebral severa. Em crianças também, né, pode apresentar, né, esse comprometimento do estado geral, né, essa prostração toda, né, com dificuldades de alimentação, né, principalmente a amamentação. A vacina, né, contra a influenza, ela é administrada por via subcutânea ou intramuscular. Até 3 anos, 0,25 ml 2 doses, até 8 anos, 0,5 ml 2 doses, e após 0,5 uma dose só. Né? Tanto é que a gente faz, né, uma vez ao ano, praticamente. A contraindicação para essa vacina é a presença de reação da hipersensibilidade do tipo anafilática à proteína do ovo, né, e galinha, e indivíduos com história pregressa de síndrome de Guillain-Barré. Então, quem tem hipersensibilidade, né? Quem tem problema alérgico, né, a gema de ovo, proteína, tudo, tem que ter esse cuidado e não pode tomar a vacina. A vacina é um vírus, né, inativado. O cuidado que a gente tem que ter, né, é higienização mesmo das mãos. Isso já há muito tempo, tanto é que no ambiente hospitalar, né, utiliza-se muito álcool gel também, né, porque às vezes entre um paciente ou outro pode ser utilizado, mas não deixando de realizar a higienização das mãos. Evitar, né, tocar mucosas, né, nariz, boca, olhos, para poder, né, tá se protegendo, né? E a contaminação mesmo é através de quê? Tosse, de espirro, porque tem uma disseminação por aerossóis. Evitar entrar em contato, né, com outras pessoas que estão suscetíveis, né? Caso não consiga, tenha que entrar, tem que usar sempre máscara cirúrgica também. Evitando sempre aglomerações, ambientes fechados, né? E ingerir bastante líquido e repouso para esse paciente. Aqui nós já falamos, né, da rubéola na semana passada. Então, e algumas, né, que a gente já falou, por isso que eu dei a vocês isso aqui, né? A gente falou já dessas patologias anteriormente. Então, o que eu posso, né, focar aqui mais para vocês um pouco agora sobre essas doenças transmissíveis, né? O processo de transmissão, né, foi como eu já falei para vocês ali anteriormente, é pelo elo dessa cadeia de infecção.
como que é a transmissão? Isso é o que a gente precisa estar mais preocupado com essa difusão do agente infeccioso, né? Ou do ambiente para, né, o ambiente e para a pessoa com a outra, né? Então eu preciso o quê? Intervir nesse momento, né? Foi o que eu já falei também lá no início. Seria o quê? A transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta, né, é o hospedeiro, né, com o agente infeccioso, né? E tem que ter o hospedeiro, senão a gente não vai ter a doença, né? Então, isso acaba sendo bastante importante para a gente. E a transmissão indireta, né? Que são os vetores, como que vai ser essa forma, né, de estar realizando essa transmissão. E o hospedeiro, ele é o quê? O terceiro elo nessa cadeia de transmissão, porque preciso ter quem? Eu preciso ter o agente infeccioso, eu preciso ter a pessoa que vai, né? Tá, como que vai ser a transmissão e o hospedeiro. Então, ele seria o quê? O terceiro elo nessa cadeia de transmissão, né? Que pode ser de um animal ou que pode ser por outra fonte, né? Como a gente falou. Pode ser né, de animal ou de pessoa para pessoa. O ambiente deve ser muito bem avaliado, né? E a gente precisa estar fazendo essa investigação. Tudo que eu já falei ali com vocês, primeiramente. Investigação epidemiológica, identificação e de novos casos também. Isso é importante, que eu só posso dizer se teve um surto, se teve uma epidemia, uma endemia ou uma pandemia, de acordo com o número de casos. Eu não posso dizer que 3 casos no município de Campos, de São Fidélis, já seria um surto, né? Porque eu tenho que ter um número de população especificado, né? A não sei que eu tenha assim, dentro de uma escola eu tenho 10 alunos. Desses 10 alunos de uma sala de aula, 3 tiveram. Aí uma coisa específica ali. Mas no município todo, 3 casos não significa tanta coisa para a gente a princípio. Por isso que eu preciso o quê? Identificar e notificar o aparecimento de casos novos, né? Para saber se vai ser o quê? Se ele se tornou uma pandemia, né? Uma endemia ou uma epidemia, né? Então, isso é importante, né? Essa coleta de dados, todas essas investigações, né? Que é importante para a gente nesse momento aí, ok? Então, o que a gente pode focar aqui mais? Deixa eu prevenir, pensar aqui um pouquinho. Eu acho que assim, né? Foi como eu falei com vocês, a aula bem curtinha hoje, porque a gente não tem muita coisa, né? Mas eu vou falar agora, vou dar uma atividadezinha para vocês responderem, tá? Fazerem aí, é o tempo que vocês vão ter de 1 horinha para poder realizar e me entregar ainda hoje, tá bom? Vou passar aí. Vocês podem anotar